Falta a Dora, né? Gente, tá tudo bem com vocês? Agora caiu porque o Zoom cai mesmo. Aquela hora só eu tinha caído porque foi energia, mas agora caiu todo mundo. Dora já chegou? Ainda não. Ok. A Dora entrou agora. Já. Bom, então voltando aqui. Na introdução com pergunta, a gente sabe que é aquela questão da reflexão, né, que traz um mistério. E se a gente já responde, já faz a pergunta inicial e termina, a gente está perdendo esse mistério, ou seja, a gente vai prender atenção. Pergunta para gerar um interesse, cativar e gerar uma expectativa. E o mistério tem que ser desenvolvido até chegar numa conclusão. Quando venho para a introdução textual, isso começa com texto, então são aquelas pregações que já começam com texto. Existem também os textos acadêmicos que já começam com algum tipo de artigo, algum tipo de citação. Então, isso também é muito importante, a gente visualizar a fonte, né? De repente, a gente pega aí um artigo e a gente precisa escrever sobre ele, a gente pega algo assim. E geralmente na pregação a gente vai pegar o texto da passagem do versículo tal, 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 e a gente já começa a discorrer sobre ele. Não precisa ser toda a pregação assim, né? Como vocês viram agora. Eu posso sim ter uma ilustrativa, eu posso ter sim uma introdução com pergunta. Depois, por último, aí a gente vai para a introdução temática. O que seria a introdução temática? A mais conhecida em cultos específicos, culto das mulheres. Então, o tema vai ser santidade. Culto, por exemplo, de batismo. Então, vamos falar sobre nascer de novo. Vamos falar culto de evangelismo. Então, ganhar almas. Tema é o assunto que eu vou tratar. E isso acontece muito nas redações. Quando você chega lá, fale sobre a escravidão infantil. Então, você tem um assunto na sua mente. Então, nesse tipo de introdução, já que eu estou falando, por exemplo, aqui, uma pregação sobre honestidade. Então, vocês fizeram para mim, eu dei temas para vocês. Exemplo, melhorar, crescimento, vários temas vocês tiveram, vocês pegaram aquele tema e tiveram que escrever um texto sobre ele. Muitos de vocês começaram assim, né? Por exemplo, crescer, mas o que é crescer? Ou melhorar Então, aqui ele começa assim, a honestidade é a marca do cristão. É impossível ser cristão e desonesto ao mesmo tempo. Então, uma ótima forma de introduzir um tema, que é dando aquela explicação. Então, aqui eu tenho, no textual, eu tenho uma questão assim, muito, como eu falo assim, como fala a palavra que eu quero usar, assim, não é crítica. Quando começa na letra, ela dá uma seriedade, sabe? Ela mostra, assim, algo que eu tenho que trabalhar em cima daquilo. Mostra muito essa questão. Quando eu venho para o tema, ele traz muito essa ideia da explicação. Por quê? Porque eu vou trabalhar o contexto, eu vou trabalhar a situação. Então, vamos sobre doenças. Como é que está a doença no mundo? Vamos falar sobre santidade. Como é que hoje as pessoas estão? Elas estão sendo santas? Então, a temática, ela traz, explica um pouco da importância, gente. Como eu disse para vocês, da importância do tema. Ela explica a importância daquele assunto. Então, isso eu acho bastante legal.
Então, esses são os tipos de introduções mais usados. Quais são eles? Introdução. Se caísse na prova aqui, né, por exemplo, quais os tipos de introduções que existem? Ilustração. Qual que é a outra? Introdução ao qual tem as perguntas, né? Com pergunta, textual, e a outra? Introdução temática. Ilustrativa. Temática. Temática. Então, ilustrativa, com pergunta, textual e temática. Essa aqui, gente, eu gosto muito dessa imagem, porque, veja bem, o homem está no campo, e ele está distribuindo ali, semeando, né, no campo, algumas sementes. Vocês percebem que essas sementes estão brilhando, né? Parece até que não são sementes, né? Parece que são uns vagalumezinhos ali. E aqui conta, lembra-se da história de um homem que foi no campo e começou a jogar sementes. E aí aconteceu um monte de coisa para que aquelas sementes não germinassem. Isso foi uma ilustração, trazendo esse homem como se fosse Deus, e tudo que acontecer no solo, que acontecer ali com aquela plantinha que não vai germinar ou não vai germinar, alguém vai comer, alguém vai roubar, alguém vai pisar, ser as situações da vida. Mas também me lembra que uma introdução, ela espalha coisas iniciais. Ainda não cresceu a plantinha e eu ainda não colhi a planta para cheirar. Então, a introdução, para mim, é como jogar sementes numa terra. O desenvolvimento é trabalhar, é regar, é mexer na terra, ao ponto de fazer crescer. Tem que crescer no desenvolvimento. A planta tem que desenvolver, ou seja, crescer, sair da terra, vir crescendo até o ponto que ela está grande. E a conclusão é a hora em que você vai colher essa planta. Você vai colher, se for uma flor, né, por exemplo, se for isso aqui, a hora que você tira, se for fruta, você vai colher a fruta, se for uma raiz, mandioca, você tem, né, que vai vir com fruto para você comer, você tem que tirar no tempo certo. Então, o desenvolvimento vai deixar tudo pronto para a conclusão colher ou que se eu não vou tirar da terra, mas eu vou ali curtir aquela flor, vai ser um campo de girassóis. Eu quero sentir, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero ficar ali curtindo. Eu vou colher, vou levar para minha casa, vou pôr num vaso. A conclusão é muito particular. O que você vai fazer com aquilo que você ouviu, desenvolveu, cresceu? Você vai colher ou você vai ficar só olhando para aquela planta? A teu critério. Colher, fazer uso daquilo, é você realmente viver a palavra. Quando você só fica ali cheirando, quer dizer, legal o que você falou, mas não mexeu com a minha vida. Então, eu penso, assim, que um texto ou uma pregação tem que ser um campo. Como? Um campo são as pessoas, você é o semeador, é o agricultor, que vai jogar sementes, fazer crescer, colher e dar para aquela pessoa se utilizar. Ou a própria pessoa vai cortar suas flores e vai colocar no seu vaso. Vai ter utilidade para ela. Se eu não trabalhar assim, por exemplo, eu só jogo sementes, não é pregação. Ele falou um monte de coisa, mas eu não consegui entender. Como faz? Não, ele falou como é, mas eu não entendi como aplicar na minha vida. Ou seja, não concluiu. Então, uma coisa depende da outra. Ok? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pastor. Oi. Sim, estou ouvindo. Muito bem. Então, eu preciso entender isso, que eu preciso de um processo agricultor total, onde tenha campo, onde tem agricultor, onde é que tem as sementes, onde é que tem água, onde é que tem um crescimento, né? Sai do chão, né? E depois tem um colher dessa minha semente que germinou. E eu tenho que fazer uso dela, ao ponto que minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu recebi aquela plantinha. Minha vida mudou. Então, quer dizer, a palavra, ela tem esse poder. Por quê? Ela era nada, ela caiu na terra, ela brotou, ela cresceu, colheu e depois você se utilizou. Então, isso é uma pregação, isso é um texto com começo, meio e fim.
ou na linguagem do agricultor, é um plantar, um regar, um crescer e um colher, ok? Então, voltando aqui para a gente falar de ilustração, que agora, antes da gente falar da conclusão, a gente vai falar de ilustração. Então, a ilustração numa pregação, ela tem grande poder de ganhar e manter a atenção dos ouvintes. Eu começo falando dos meus filhos que não queriam comer, mas aí eu comecei a brincar com eles, que um ia ficar bonita porque ia ficar com a bochecha rosa, o outro ia beber um suco e ele virar o cookie. Então, isso prende a atenção porque querem entender. O que ela quer dizer com isso? E gostam também de saber da vida do outro, né? Mas então as crianças não gostavam de suco? Como essa mãe fez para eles beber suco, comer salada? Então, as parábolas, as historinhas, por mais bobas que sejam, elas chamam a nossa atenção, né? Elas são riquíssimas, riquíssimas em detalhes, porque eu posso entender de um jeito e você, gente, pode entender de outro. Então, a ilustração, ela faz, às vezes, com que você, por exemplo, eu falo do caso dos meus filhos, que eles não queriam comer. Eu vou estar passando a minha dificuldade. De repente, alguém vai falar, eu tô pegando aquela parte que a minha mãe fazia suco para mim. Eu ativei algo perceptível na vida daquela pessoa, nas memórias boas. Outro que passou fome vai falar, nossa, essa palavra fala comigo, porque me lembra de quando eu passava fome. Enfim, cada um vai pegar de um jeito. Então, a parábola é muito diversificada. Cada um vai entender da sua maneira. Mesmo que eu fale uma coisa simples. Uns pode levar para um lado, o suquinho da minha mãe. O outro vai falar, a fome que não tinha nenhum suquinho. Ok? Pode falar, Pedro. Ô, pastora, refresca a minha mente. Todo texto bíblico, ele tem uma parábola, certo? Todo texto bíblico, ele fala sobre uma parábola. Não, nem todo texto bíblico é uma parábola. Tem texto bíblico que diz assim, por exemplo, um exemplo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não é uma parábola. Ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Não é uma história. Outra assim, Jesus operou milagres ali. Pô, isso não é uma parábola, isso é um fato. E um homem era paralítico há 38 anos. Não é uma parábola, é um fato. Entende? Mas você acha que a parábola, ela esclarece um pouco mais o texto? Ela deixa o texto mais interessante? Eu acredito que sim, mas, por exemplo, tem momentos que eu não quero usar. E tem momentos que eu falo, pô, vai caber bem essa história do suquinho, vai cair muito bem. Porque muitas vezes eu quero falar de um jeito, por exemplo, que os teus filhos querem fazer o que eles querem, mas Deus, por exemplo, ele quer que você, porque ele sabe que aquela vitamina é importante para você. Deus é como pai e mãe, que quer que o filho beba o suco de couve, mas o filho quer beber? Nós queremos. Então, para mim, em vez de eu falar, vocês têm que beber, vocês têm que obedecer, é mais fácil eu falar em formato mais suave, porque a pessoa vai receber melhor. Se eu começo com arrogância, vocês têm que obedecer a Deus, Deus sabe o que é melhor para você, vocês têm que fazer. Eu estou dizendo, beba o suco. E, literalmente, eu estou sendo pesada. A pessoa vai querer me ouvir? Não. Agora eu falo, imagine um pai e uma mãe trabalhando duro para te comprar um suco que tem vitaminas e você não quer beber. Então, a pessoa fala, é verdade, Deus faz tantas coisas que é o nosso bem e às vezes a gente quer fazer o pecado, a gente quer beber a coca, não quer suco natural, cheio de vitaminas. Então, você deixa o suco, você deixa a ilustração com características não só mais interessantes, porque às vezes Deus não quer que você seja interessante, Deus quer que você seja direto e reto. Então, é muito espiritual, assim, Espírito Santo de Deus, o que você quer que eu fale? E o Espírito Santo vai falar, ó, com esse público aí, vai na lata. Não, com esse público aí, hoje, eles não estão muito legal. Vai devagar, vai na parábola, vai no leitinho. Não adianta entrar na picanha, eles não vão comer. Estão sem dente hoje.
Então, eu acho que aqui não é ser bom, melhor ou não. Eu acho que aqui é o Espírito Santo que tem que dizer para você o que deve falar e como falar. A introdução me ajuda a apontar, a anunciar, me ajuda a preparar o terreno. E preparar o terreno é a história do menino que quer algo. Mãe, linda, meu amor, essa aqui é a preparação. Ele não vai chegar falando assim, ô, velha, me dá não sei o quê. E se ele fizer, ele vai tomar um soco na boca. Porque ele está desrespeitando. Então, a palavra tem a mesma sabedoria. Eu vou chegar aqui para falar com jovens. Eu vou chegar dando porrada? Não, vai com jeito. Você tá ligado, velho? Porque Deus, ele quer que a gente tome um suquinho. Deus sabe o que é melhor para você. Falando na gíria com o jovem, você tem uma absorção melhor. Porque você fala, por que o Pedro está falando assim? Nossa, esse cara é legal. E se você estiver no meio de pessoas mais velhas, você não vai ficar, você é louco, velho, tá ligado? Não, você vai falar, então, meus amados, senhoras, senhores aqui presentes, Deus sabe o melhor para nós. Posso falar com mais velhos no suquinho? Posso. Posso falar com os mais novos sem suquinho e direto? Posso. Quem vai dizer? O Espírito Santo. Então, a ilustração, ela conta história, ela ilustra o que você está pregando, ela faz analogia. Analogia é tipo uma comparação. Algo assim que eu quero te explicar, mas em outras palavras. Por exemplo, ontem um menino perguntou assim, mas o que é agradar a Deus? O que é errado para Deus? E aí, em vez de eu falar errado para Deus, é isso é certo, a gente fala assim, pensa comigo, se o teu pai matasse, ou a tua mãe fizesse você ia gostar? Não. Seria certo? Não. É errado? Eles iriam presos, por exemplo. Sim. É mais ou menos assim como o filho não gosta do que os pais fizeram e foram para a cadeia, assim, Deus também não gosta do que os seus filhos fazem porque vão para o inferno. É mais ou menos isso. A gente sabe o que é certo e errado. Se você for lá no juiz, você não vai entrar sem camisa, você vai preso se você desacatar uma autoridade. Você não vai ficar xingando palavrão na corte marcial. Você não vai fazer isso perante os governos da terra. Por que a gente quer fazer isso no meio bíblico, né? Ok? Então, é muito interessante ver que, às vezes, não é real o que eu estou falando, é só uma analogia, é uma comparação. Podem pesquisar depois o que essa palavra analogia quer dizer. Então, pode ser um fato do seu dia a dia. Tipo, gente, eu lembro uma vez que a Esther, ela não queria comer beterraba. E eu falava que eu amava beterraba para ela ficar, que eu falava, ai, olha minha bochecha como tá rosa, porque eu como beterraba. Ela ouvia e falava, nossa, minha mãe tem bochecha rosa porque ela come beterraba, então eu quero ser como minha mãe, eu vou comer beterraba. Então, foi um fato do dia. Pode também ser uma passagem da Bíblia. Havia um homem, uma mulher, queria ter um filho, Ana, e ela começou a orar, ia pedir, e ela ia para o templo, e ela chorava. Eu estou contando uma historinha da Ana, mas é uma história. Ou pode ser uma história mesmo, ou até um testemunho de alguém. Eu conheci um homem que ele não tinha carro, e um dia chegou um homem e deu um carro para ele. Olha, então, o que eu conto não precisa ser verídico, né? Por exemplo, pode ser uma coisa que é um fato verídico e pode não ser, pode ser uma história que supõe. Então, traz essa questão da analogia. Supõe. Então, mas olha, o que é mais importante saber aqui, que eu até deixei aqui anotado, tome cuidado para que não ocupe muito tempo nelas. E não use ilustrações inadequadas para um ambiente de culto. Aqui aconteceu comigo uma vez também. Eu queria uma vez trazer uma analogia, ou uma ilustração, do filme de Merlin, onde eles são bruxos, né? E eu vi que as pessoas não buscavam o conhecimento do médico da corte. Entende? E eu pensei de falar isso, que o povo do reinado lá, do rei Arthur, não queria buscar os conhecimentos do médico da corte. Eles queriam ficar buscando magias e feiticeiros para fazer os feitiços. E que interessante. Se eu falasse aquilo,
Todo mundo que assistiu Merlin ia falar assim, nossa, é mesmo, o povo não via lá que tinha o médico do real. Eles não davam valor para o médico, mas ficavam buscando feiticeiros. Mas muitas pessoas iriam falar assim, esse filme não é de Deus, tem bruxaria, tem não sei o quê. Não. Então, eu não posso colocar coisas, como o pastor André falou uma vez, trapos de imundície, né, amor? Pastor André falou o quê, Bê? Deixa quieto. Colocar uma coisa santa no meio de uma coisa impura. Se eu, por exemplo, vou falar da vida de Jesus, por que eu preciso usar um exemplo que envolve esse tipo de comparação? Eu posso falar de outro jeito. Será que eu preciso mesmo incluir a historinha do bruxo e das pessoas da vila que buscavam feitiçarias numa pregação? Então, certos tipos de exemplo, gente, é ridículo. Eu não posso colocar, porque a palavra de Deus é santa. Então, eu não posso virar e começar a contar um caos, né, de uma coisa assim que é inadequado. Tem pessoas, por exemplo, que se eu contar algo, ela vai se chocar, né? Eu lembro que teve uma mulher que chegou uma vez na igreja e ela dizia que ela falava que ela orava, e ela orava sem roupa, e todo mundo ficava, que pecado, né? Então, ela quis dizer que ela orava no banheiro, ela orava onde fosse, se ela estivesse fazendo necessidade, ela orava. Mas muita gente levou para um outro lado, porque não gostou. Falou que ela não tinha respeito. Não fui eu, tá, gente? Foi uma outra mulher que apareceu na igreja uma vez. Então, percebam que se eu falo uma coisa assim, sem preocupação com o que eu estou falando, eu posso, de repente, ferir, né? Outro assunto muito importante, por exemplo, nos dias de hoje, muita gente é simpatizante do movimento LGBT, a palavra fala que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, mas se você começa a colocar exemplos nesse meio, pode ser que você fira alguém e você seja processado por algo que você falou. Então, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado até perante a lei, porque você não pode mais agir com discriminação, nem com racismo. Então, hoje em dia, para falar, tem que tomar muito cuidado. E isso é um bom exemplo. Ilustração é tomar cuidado. Tem que prestar atenção no que eu estou falando. Então, isso é de extrema urgência, gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Você, às vezes, pode ter tido uma excelente intenção, mas a verdade é uma só. Se eu não tomo cuidado, se eu não tomar cuidado, fica ridículo isso aqui, né? Aqui, ó. Se eu não tomar cuidado, eu posso me complicar, inclusive com a lei. Que hoje em dia tem muito pastor aí entrando, tá? Então, usar sabiamente para ajudar no esclarecimento. Então, qual é o objetivo de uma ilustração? O objetivo principal é ajudar no esclarecimento, ou seja, explicação, como eu disse no final, né? Aquilo que eu estou falando vai ficar mais fácil para a pessoa entender. Lembra que eu disse aqui, ó, que na questão da introdução, cadê aqui? Introdução ilustrativa é para deixar mais fácil, é para trazer uma identificação com algo mais fácil de entender. Então, quando eu estou aqui, eu percebo que é para facilitar. Vou escrever aqui, facilitar. E trazer uma identificação. Ok? Então, é isso. Na parte da introdução e na parte da ilustração, a gente já falou. E agora, esse pedacinho aqui que fala sobre a conclusão. Então, aqui tem três fotinhas aqui. A conclusão a gente vai falar junto com a introdução. Por quê? Do mesmo jeito que você prepara o terreno para começar a falar, você prepara o terreno para dar tchau. Eu estou falando um negócio. Não sei onde está, filho. Não sei, eu vi ali. Então, a conclusão, né? Agora é lá. Depois que você esboçou, que você colocou todas as suas ideias, ou seja, jogou sementinhas no chão, cresceu a plantinha. Agora é a hora de cortar os seus galhos, né? Pegar ali o seu fruto, enfim, é a hora de colher. A hora de colher também tem uma preparação, né, gente?
Se eu pegar e puxar com tudo, de repente eu vou estragar toda aquela planta. Então, tem um jeito certo para se encerrar um assunto. E o principal ponto, né, de uma conclusão é que a conclusão também é chamada de aplicação, sabe? É onde eu termino a reflexão, sabe? Tipo assim, quando você fala, e depois você fala, você concorda comigo? Aí é uma forma de terminar. Então, é um término reflexivo. Então, é uma parte muito importante e também requer muita atenção. Então, por isso que eu coloquei junto com a introdução. A introdução e a conclusão são iguais, só que um está começando, ô mãe, então, meu amor, você sabe, queria te falar uma coisa. E para terminar, você fala do mesmo jeito, né? Ó, mãe, eu não vou esquecer, tá? Mas, olha, não esquece, tem que ser hoje, você entendeu, né? Tudo que eu te falei. Ó, tem que ser hoje, você vai me dar, e eu preciso às 6 horas, e não esquece. Então, a conclusão, ela traz à tona, ela faz ela puxa o que você falou lá na introdução e no desenvolvimento. Então, ela concorda com as outras partes. Então, ela puxa tudo que foi falado. Temos que tomar cuidado para não ser muito repetitivo quando a gente faz isso, tá? Geralmente, eu faço um resumo de tudo que eu falei. Eu puxo tudo que foi falado, eu faço meio que um resumo. Então, os primeiros minutos são muito importantes, dá aquele impacto. Nossa, eu quero ouvir. Os últimos têm que ser de reflexão. Então, a pessoa tem que sair daquilo ali falando, cara, eu quero fazer isso aí que ele falou. É isso mesmo, ele falou certo, eu tô assim mesmo, olha, eu me identifiquei com aquilo que ele contou lá do suquinho e eu vou mudar. Então, a aplicação, depois da reflexão, vai ter uma aplicação. Quando a pessoa, ela fala assim, puxa vida, eu ouvi uma palavra e eu consegui mudar a minha vida, ficou aplicado na vida dela. Então, os primeiros minutos atrai a atenção. Isso aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção aqui, ó. Os primeiros minutos atraem a atenção. E os últimos, o que faz? Atrai a atenção. Atrair a decisão do ouvinte. Exatamente. Então, a conclusão faz... É tudo isso aí que o Pedro falou. Eu quero mesmo isso para minha vida? Eu quero mesmo fazer do jeito que ele falou ali? Será que realmente isso aí que ele está falando vai acontecer na minha vida? Então, a conclusão fala assim, eu concordo, atraiu a tua decisão. Então, na pregação acontece muito isso. Nos dias de hoje, estamos vendo muitas pessoas doentes. Muitas pessoas não têm lavado a mão com álcool, por exemplo. Por que isso? Porque o tempo é corrido, porque elas não têm sabão em casa, e vai desenvolvendo, a planta está crescendo. No final, ele concluímos que é importante termos álcool em gel na bolsa, porque com álcool em gel ficaremos unidos. Então, a partir de hoje, deixo aqui meu conselho, nunca mais ande sem álcool em gel. Isso vai mudar a sua vida, vai te trazer um bem, não. A pessoa termina, ela fala, no começo ela falou assim, por que todo mundo tá ficando doente? Ela ouviu, no final ela falou, verdade, a partir de hoje eu não ando mais sem meu álcool em gel. Então, ó, introduzi a situação, desenvolvi, fiz crescer. Daí no final, verdade. Então ela concorda, ela recebe uma aplicação na vida dela. Então, a introdução leva o ouvinte ao sermão, ok? Então, o ouvinte vai entrando na palavra, a introdução vai levar, sabe aquele meio que fazia a plantinha crescer? O meio é o que eu realmente preciso falar, só que eu não vou chegar no seco assim, né? Eu vou chegar introduzindo. Então, a introdução vai fazer aquela ligação com o que realmente eu queria falar. E a conclusão, tudo que eu falei vai levar aquela pessoa a receber aquilo e guardar dentro dela e fazer.
e mudar, ok? Então, tem até uma passagem aqui do John Wesley que a gente fala assim, né? Ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Porque se ele não tiver fogo, ele não serve para nada. Então, joga no lixo, joga no fogo. Nesse caso, se você não levar o seu ouvinte ao teu sermão, ele não vai te ouvir. Então, a introdução precisa para isso. Mas se também você fala, conclui, e todo mundo entrou por aqui, saiu por aqui, para que adiantou você falar tudo isso? Falou toda essa introdução e todo esse desenvolvimento. Então, a conclusão é uma das coisas mais importantes, porque ela sai do papel, ela sai aqui do ouvido, ela leva para a prática. Levar o ouvinte com o sermão consigo é trazer para a prática. Ok? E concluímos aqui, né? Ó, então, veja como Salomão concluiu o livro de Eclesiástico. De tudo que se tem ouvido, a suma é, né? Então, ó, de tudo que está aqui em Eclesiástico, o resumo é: teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, ó, a suma é, o que ele está querendo dizer com a suma é? É o resumo. O resumo. Então, dá um resumo de tudo que você falou, é bem legal para a gente fechar as ideias. Salomão utilizou duas partes, o resumo e também o apelo, onde ele diz, faça isso, né? Faça isso, porque é o dever. Então, ele apelou, né? Faça isso, senão você vai para o inferno. Ele usou um apelo. Eu acho também que, às vezes, a gente não usa só apelo, a gente usa também a função do conselho, né, que é deixar um conselho para aquela pessoa, porque é menos arrogante do que a gente chegar mandando, né? Então, eu posso apelar, porque Deus mandou, ou eu posso aconselhar, porque é pelo ouvir que a pessoa vai fazer. Então, a conclusão não deve passar disso. Concentrar tudo que foi dito já. Não posso criar coisa nova na conclusão, senão eu estou lá no final querendo brotar novas plantas. Não. A conclusão só recapitula, é o que foi dito, e geralmente uma ou duas frases marcantes que vai levar a pessoa àquela decisão, né? Ou seja, aquela ação, levar a pessoa para a ação, esse é o nosso objetivo da conclusão. Então, por exemplo, num exemplo de sermão onde o tema, aqui é por temas, né? Seria fé, tema fé. A fé remove montanhas. Então, o pregador acrescentou exemplos bíblicos de orações atendidas na vida de Esther, Pedro e Paulo. A conclusão poderia ser assim, ele ficou falando lá sobre fé, aí ele falou, na hora de crescer a plantinha, que era o desenvolvimento, ele falou que Esther fez isso, e Pedro fez isso, e Paulo fez isso, e ele foi falando. Na conclusão, ele fala assim, bom, se Deus removeu montanhas, ou seja, fez um monte de coisa por Esther, Pedro também aconteceu um monte de coisa. E Paulo, gente, tudo que Paulo passou, ele também vai fazer na sua vida. Quer dizer, ele resumiu tudo e ainda aplicou. Você também consegue. Ou seja, ele trouxe para a pessoa. Então, a conclusão leva para a ação. A conclusão fala assim, é isso mesmo. Leva para a conclusão, leva para a decisão, leva para a aplicação. Ou seja, ele resumiu e aplicou. Então, de tudo que vocês vão ouvir falar comigo, a mais importante é essa aqui, ó. Por quê? Se pregação não tiver aplicação, ela não serve para nada. Você é só um erudito que sabe muito a Bíblia. Aplicar é fazer com que a pessoa viva aquilo que você falou. É igual ler a Bíblia. Se eu só leio, e não vivo aquilo, eu não faço, o que acontece? Eu sou só um bom leitor. Agora, se eu leio aquilo, entendo e faço conforme a Bíblia diz, aquilo está dentro de mim, aplicado. Então, quando você vai ser o mensageiro da palavra, você tem que se preocupar que todo o teu objetivo está na aplicação. Aplicar na vida de alguém é fazer com que ela cumpra. Por exemplo, vou aplicar uma injeção na Dora. Dora, aplica a injeção em você. Pronto, está vacinada. Se eu não aplicar, como é que você vai ficar vacinada? Então, o pregador, se ele não aplica a mensagem, como a pessoa vai entender? A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como eles vão entender e fazer se você não aplicar na vida deles? Então, é isso.
Alguma dúvida, gente, da aula de hoje? Não. É uma aula bem explicada, muito boa. Sim. Agora eu quero falar com vocês sobre uma outra coisa. Peraí. Quero mandar depois todos os seguintes. Eu vou mandar o vídeo. A próxima aula já é sobre o desenvolvimento. Aí a gente vai aprender a fazer um esboço e nós vamos separar os tópicos. É uma aula que é só de desenvolvimento, ou seja, fazer a planta crescer é a mais difícil, ok? Depois seria uma prova, só que não vai dar tempo de a gente fazer essa prova. Então, eu pensei de a gente eliminar essa aula de prova aqui e essa de desenvolvimento vir aqui, ok? E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, para a gente encerrar, é isso aqui, gente. Eu comprei esse material aqui, chama diagrama bíblico. E no diagrama bíblico, o que acontece? Deixa eu abrir aqui. Espera só um pouquinho. Abriu. Eu comprei esse material para a gente fazer juntos. A gente vai escolher um tema da Bíblia, não, um tema não, um livro inteiro. Que legal. Não abre? Não, acho que tem. Ainda não. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui pelo meu. Só um minuto. Bom, olhem lá, gente. Diagrama do Novo e do Antigo Testamento. Então, aqui vou dar um exemplo para vocês. No diagrama, por exemplo, aqui do Antigo. Vai abrir. Então, aqui, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, o que o texto está dizendo, o que me ensina sobre Deus, o que ensina sobre mim, a ordem do texto, há uma promessa, e o que ensina sobre o mal. Então, a gente vai lá para o texto, por exemplo, a gente vai pegar um livro aqui, tá? Vou pegar esse livro aqui de Êxodo. Então, ó, a gente vai trabalhar com quantos livros, que estilo que é, qual foi a época, quem escreveu, e um monte de coisa sobre esse livro, né? Por exemplo, como esse livro aponta para a vida de Jesus. Ó, a celebração. Então, ele traz um resumo do livro todo. Lembrando que cada corzinha ali é uma pergunta, lembra? Como que esse livro aponta para a vida de Jesus? Então, é uma forma de a gente aprender um pouquinho de todos os livros da Bíblia, de uma forma resumida. Aí vocês tiram um print dessa página aqui, ou eu envio, para vocês aprenderem também um pouco de Bíblia. E o que vocês acharam disso aqui? O que vocês acharam disso? Dora, tá desligado, Dora. Eu escrevi aí no comentário. Muito bem. Então é isso, gente. Na próxima aula a gente faz um desenvolvimento ou a gente deixa o desenvolvimento para quando voltar das férias. E a gente pega um livro da Bíblia e fica estudando nessas férias. Quando a gente voltar, a gente faz isso aqui. O que vocês acham? É uma boa ideia? Melhor, né?
Então, na próxima aula, a gente vai escolher o livro, ok? Porém, como lição de casa, eu vou passar para vocês. Vai cair agora, mas a gente tem uma lição de casa para fazer, que é um texto, tá bom? Que eu quero um começo e um fim de um texto. Aí eu vou passar para vocês os temas. Cada um vai fazer de um tema. Beijo, gente. Beijo.